Antes de voar, todos caímos. Ninguém nasce sabendo voar. Aliás, a humanidade passou milênios olhando para os céus e pensando: se aquela galinha gorda consegue voar, por que eu não? A resposta era muito simples: ossos pesados, músculos preguiçosos e uma leve tendência de se chumbirocar quando se pula de lugares altos. E é nesse clima de otimismo chumbicida que surgem os primeiros candidatos a heróis da aviação. Leonardo da Vinci, por exemplo, não fez nenhum voo, mas desenhou mais aviões do que todos os engenheiros da Embraer juntos. Seus cadernos estavam cheios de asas mecânicas, helicópteros a manivelas e ideias que pareciam ótimas, até você perceber que a força para girar as hélices teria de vir de um humano. Basicamente, uma bicicleta voadora que nunca saiu do papel. Séculos depois, os irmãos Montgolfier olharam para um balão e pensaram: e se a gente encher isso com fumaça? E inventaram o voo de balão. Claro que eles não controlavam para onde iam, mas ao menos subiam, e para a época já era revolucionário. Então veio Otto Lilienthal, que decidiu que a melhor forma de provar que o homem podia voar era se atirando de colinas com asas nas costas. Ele realmente voou por alguns segundos, até que numa queda provou que a gravidade era mais persistente que o sonho humano. Assim, antes de chegar a Santos Dumont ou aos irmãos Wright, a história da aviação já estava recheada de visionários, engenhocas improváveis e uma lição eterna: com o estilingue até pedra voa, mas nem sempre volta inteira. O século XX chegou trazendo eletricidade, motores e, principalmente, uma enorme vontade de aparecer no jornal. Era o cenário perfeito para transformar o sonho de voo em uma competição internacional de quem fez primeiro. De um lado, nos Estados Unidos, os irmãos Wright, que desenvolveram uma engenhoca que parecia meio bicicleta, meio pipa gigante, e conseguiram levantar o voo em 1903. Só que tem um detalhe: o voo deles foi curto, baixo e com a ajuda de um trilho e uma catapulta. Tecnicamente, era um voo controlado, mas parecia mais um pulo prolongado. Do outro lado, na França, um certo brasileiro chamado Santos Dumont chegava com um diferencial. Ele não só acreditava que o voo tinha de ser livre e autônomo, como também fazia questão de mostrar para todo mundo, em plena praça pública, que a coisa funcionava. Em 1906, com o seu 14 bis, ele decolou sem trilho, sem catapulta e voou de forma estável diante de uma multidão. Resultado, ele ganhou fama instantânea na Europa. O problema é que até hoje a discussão continua. Os irmãos Wright voaram antes, mas de forma privada e com um aparato auxiliar. Santos Dumont fez depois, mas publicamente e sem truques. No fundo, a pergunta real não é quem voou primeiro, mas sim quem voou de um jeito que o mundo inteiro pudesse ver, entender e copiar. E cá entre nós, essa corrida de ego é como um campeonato de estilingue. Não importa só quem atira primeiro, importa quem acerta o alvo. Depois do feito de Santos Dumont com o 14 bis, o mundo entendeu que não era mais só um experimento maluco. Voar podia ser algo prático, e como toda boa invenção humana, o próximo passo foi usá-la para ganhar dinheiro e, é claro, fazer guerra. Em pouco tempo, o avião deixou de ser um brinquedo de inventores para virar uma ferramenta estratégica. As asas ficaram mais resistentes, os motores mais potentes e o tempo no ar aumentou. Foi uma evolução tão rápida que parecia que cada novo modelo enterrava o anterior na mesma velocidade que Otto Lilienthal caía das colinas. Mas o que realmente mudou a história foi a demonstração pública de que voar podia ser repetível e confiável. O voo de Santos Dumont, feito na cara de todo mundo com o motor acoplado diretamente ao avião, inspirou dezenas de engenheiros e amadores. Ele provou que não era preciso um estilingue gigante, um trilho de lançamento ou um empurrãozinho suspeito para sair do chão. Bastava um avião de verdade. Enquanto isso, os
irmãos Wright aprimoravam seus projetos nos bastidores, fechavam contratos militares. Santos Dumont, por outro lado, seguia criando máquinas cada vez mais ousadas, algumas bem-sucedidas, outras com cara de "isso nunca deveria ter saído do papel". O importante é que a partir dali o voo deixou de ser exclusivamente de visionários malucos e passou a ser a nova corrida tecnológica do planeta. E como qualquer corrida, não importa se você era uma pedra, um balão ou um avião, se tivesse impulso suficiente voava, só que agora podia até levar passageiros. Depois do 14 bis, o mundo percebeu que voar não era mais só um truque para impressionar multidões, era algo que podia ser explicado, repetido e melhorado. E é aqui que entra um detalhe que poucos leigos sabem, mas que está por detrás de cada asa que você vê no céu: o efeito Coanda. Imagine o ar como um público curioso que não consegue resistir a seguir uma superfície bonita e bem desenhada. Quando o ar passa por cima do dorso arredondado de uma asa com perfil aerodinâmico adequado, ele é puxado para acompanhar a curvatura. Isso faz com que o fluxo do extradorso, a parte de cima, acelere e pela mágica, nada mágica da física, na verdade pela lei de Bernoulli, a pressão ali diminui. Enquanto isso, no intradorso, a parte de baixo da asa, o ar não precisa curvar tanto e continua mais lento, com pressão maior. Resultado, essa diferença de pressão empurra a asa para cima. É como se o avião fosse um sanduíche de vento, onde a parte de cima puxa e a parte de baixo empurra. Ou seja, voar não é só questão de motor ou coragem, é sobre convencer o próprio ar a colaborar. E se o ar acreditou na conversa, meu amigo, com o estilingue até pedra voa, mas com o efeito Coanda até pedra poderia ter passagem de ida e de volta. Depois do 14 bis, o planeta pegou gosto por ver máquinas subindo aos céus. A Europa virou palco de feiras aéreas, competições e recordes, e a cada voo bem sucedido era manchete. O ar antes reservado a pássaros e balões de passeio agora recebia motores, hélices e gente que tinha mais coragem que noção. A aviação começou a cruzar fronteiras, travessias de cidades, depois países, e logo o sonho de atravessar oceanos virou meta. Os engenheiros não paravam de inventar asas mais largas, fuselagens mais aerodinâmicas e motores que não desistiam no meio do caminho. E não pense que a coisa ficou só na parte de paz e no progresso. Com a Primeira Guerra Mundial, aviões viraram armas. O que antes era espetáculo para multidões, agora servia para reconhecimento, bombardeiro e combates aéreos. A tecnologia avançou em ritmo frenético, mas com um preço alto. Cada melhoria nas aeronaves vinham acompanhada de um uso mais explosivo. Em meio disso tudo, Santos Dumont viu sua criação transformada em máquinas de guerra e se decepcionou profundamente. Afinal, para ele, voar era sobre liberdade, descobertas e não destruição. Mas a verdade é que do momento em que o homem provou que podia voar sozinho, sem estilingue nem truques, o mundo nunca mais seria o mesmo. O céu deixara de ser limites e passara a ser só o começo. Hoje ninguém discute se é possível voar. Discutimos se a passagem tá cara demais, se a poltrona reclina pouco ou se a comida de bordo vale o preço. Mas é bom lembrar, antes de existir classe executiva, havia a classe. Você provavelmente vai cair. Alberto Santos Dumont mostrou ao mundo que não precisamos de catapulta, trilhos ou truques para tirar o homem do chão. Os irmãos Wright mostraram que mesmo um salto tímido pode mudar a história. Da Vinci provou que ideias no papel podem sobreviver séculos e até virarem realidades. Os Montgolfier lembraram que às vezes subir sem controle ainda é melhor do que ficar no chão. E Lilienthal, bom, ele provou que coragem e a gravidade têm uma relação complicada. A aviação de hoje, com jatos supersônicos, drones e até planos de táxis aéreos, nasceu dessa tentativa meio maluca, meio geniais. E no fundo, seguimos sendo a mesma espécie que olha para o céu e pensa, dá para ir mais longe? Porque no fim, a regra da humanidade é simples. Com o estilingue até pedra voa, mas o que nos move é a vontade de lançar cada vez mais alto.